Estamos aqui hoje para falarmos sobre a estrutura de dados pilha. Tá? Nós já vimos a estrutura de pilha em outras disciplinas e vamos fazer uma revisãozinha primeiro do que seria a nossa estrutura de pilha. Então, relembrando, a pilha é uma estrutura de dados onde a gente pode, logicamente, armazenar elementos dentro dela, num conjunto, onde sequencialmente eu consigo passar de todos os elementos, tá? Isso tanto era a pilha, a fila ou a lista. O que caracteriza a estrutura pilha é que todo elemento que é inserido nessa pilha é inserido no final dela, que a gente chamaria de topo, né? E todo elemento que é removido desse topo. Então, ela é uma estrutura onde eu tenho apenas uma extremidade para mexer. É lá que eu insiro, é lá que eu removo. A pilha, até como eu já tinha falado para vocês, é uma estrutura que a gente pode imaginar, uma analogia, né? Com uma pilha de pratos. Toda vez que eu precisar colocar um prato novo na pilha de pratos, eu coloco nesse topo dessa pilha. Se eu precisar remover um prato dessa pilha de pratos, eu removo quem está no topo dessa pilha. Não é permitido ter do meio ou da base de baixo. Bom, então essa é a estrutura pilha. Vimos também numa outra ocasião que a pilha pode ser fisicamente também todos os seus elementos um após o outro na memória e dessa forma a gente chamaria essa pilha de pilha linear. Então a pilha linear a gente pode usar a estrutura de um vetor, onde eu sei que um vetor ele ocupa um espaço contínuo de memória e eu consigo colocar todos os elementos ali. Eu pego uma das extremidades desse vetor e uso como se fosse o meu topo. Vou crescendo à medida que eu insiro o elemento, vou removendo o topo para trás à medida que eu removo algum elemento dessa pilha. Então é a chamada de pilha linear. Mas agora nós estamos falando do tipo encadeada, tá? Ou seja, nós estamos usando a alocação dinâmica de memória. Então, na alocação dinâmica de memória, em tempo de execução do nosso programa, é que nós solicitamos um espaço de memória para colocar esse elemento. E quando a gente não precisar mais desse elemento, a gente pode usar também uma outra função para remover, né, liberar esse espaço que foi alocado. Tudo bem? Então, a gente usa alocação dinâmica de memória. Como esse elemento, então, na memória pode não estar em posições contínuas, que nem numa pilha linear, a gente faz com que cada elemento que estiver nessa pilha tenha junto de si o endereço de próximo, tá? Quer dizer, eu estou em uma determinada posição de memória com um elemento, onde está o elemento seguinte da minha pilha? Ele está no endereço tal, então eu consigo ir nesse elemento tal, né, nesse endereço, e eu consigo encontrar esse elemento que eu estava procurando. Então, pulando de endereços, eu consigo navegar, né, percorrer essa minha pilha. Então, hoje a gente vai falar da pilha, né? Então, chamada encadeada, que é aquela que usa alocação dinâmica de memória. Eu criei aqui uma struct de uma pilha para a gente usar como exemplo nessa demonstração. Essa struct pilha aqui tem dois elementos dentro dela, dois itens, tá? Dentro vai ter um número inteiro, então é uma pilha de números inteiros. Esse pedacinho eu chamei até de elemento, tá aqui. E o outro pedacinho eu chamei de prox de próximo. A gente já usou isso na lista, usamos isso na fila também, tá bom? Então, a pilha de números inteiros, que é onde eu guardo um número e guardo o endereço do próximo elemento que estiver nessa pilha, tudo bem? Então, cada pedacinho vai ter sempre elemento e próximo. Fechando a chave aqui da minha struct, eu já aproveitei e declarei uma variável ponteiro chamada topo, onde essa variável ela é global, né? Ela é criada logo no começo, ela é utilizada em qualquer função do nosso programa. Dentro dela, eu armazeno sempre o endereço de quem está no topo dessa minha pilha. Então, quando meu programinha começa, essa variável topo lá no main, ela é colocada com um valor nulo. Ou seja, minha pilha está vazia, não tenho nada, não tenho nenhum endereço verídico, tá? Então, a gente coloca a palavrinha null. Então, tá aqui a nossa ideia da variável topo. Hoje, então, nós vamos fazer uma demonstração de como funcionaria a inserção de um elemento dentro de uma pilha. Então, eu coloquei o código dela aqui, depois eu repasso para vocês também. Este código aqui da inserir, né, que a gente insere um elemento nessa pilha, a gente chama essa funçãozinha de inserir com o nome de push. Então, como a gente já tinha trabalhado lá em outra ocasião a pilha linear, a gente também já usava esses termos, né? Push para inserir alguma coisa. Então, é um termo que se usa, mas a ideia do contexto aqui é fazer uma inserção.
Ela é uma função void, ou seja, ela não retorna nada para quem a chamar. Por exemplo, o main está chamando essa função, mas não retorna nada. E quem chamar a função push tem que mandar para ela, já de lá, né, um número inteiro para ser armazenado nessa pilha. Portanto, dentro do parênteses, a gente declarou uma variável inteira, chamei aqui de valor. Dentro dessa variável, então, quando a função começar, dentro dela já vai existir, então, um número inteiro que é de quem está chamando essa função, está mandando para cá, tá bom? Então, aqui nós temos o código dela e eu vou fazer uma demonstração aqui, a gente usando alguns valores fictícios, né, para demonstrar como essa pilha poderia ficar na memória. Então, vamos trabalhar esse contexto aqui. Vou colocar aqui, então, essa variável valor, que é a mais. Bom, então vamos fazer um exemplo de que quem está chamando essa funçãozinha push está mandando um número para cá. Por exemplo, o número 10, tá? Então, se ela estiver chamando a função push mandando um 10, este 10 vai cair dentro dessa variável chamada valor. Tá lá o número 10. Aí começa um contexto aqui dentro. Além então da variável valor, que é uma variável local da função push, está sendo declarada uma variávelzinha chamada novo. A gente já usou esse conceito da novo lá na lista, lá na fila, tá bom? Essa variável aqui, ela é do tipo struct pilha, ela é ponteiro, então dentro dela só se armazena endereços de memória de alguém que seja uma struct pilha. Então vamos criá-la também aqui. Tá lá a nossa variável novo declarada. O comandinho seguinte é aquele que recebe um endereço de memória, que é a função malloc, né? Relembrando a nossa função malloc, que na linguagem C é responsável por separar um trecho de memória do tamanho que a gente pedir, né? E devolver dessa variável que fica do lado de cá, que no caso é a nossa variável novo, o endereço do primeiro byte desse conjunto de bytes que ela está cercando lá pra gente, tá bom? Então, quando eu chamo malloc, eu passo como parâmetro o tamanho de bytes que eu precisaria. Então, a funçãozinha sizeOf, né, dentro dela struct pilha, ou seja, eu quero que a malloc me reserve um espaço de memória do tamanho de uma struct pilha, que seria essa struct que está definida aqui em cima. O endereço de retorno vai ser um endereço tipo struct pilha também, né, endereço, e vai ser armazenado dentro da nossa variável novo que eu acabei de criar aqui no comandinho seguinte. Então, por exemplo, veio o endereço 150 de memória, tá bom? Então, eu sei que se eu for nesse endereço, no endereço 150 de memória, eu posso começar a armazenar o meu elemento, né, esse número novo que eu estou querendo colocar na pilha. Ele está aqui separadinho em dois pedaços, porque como uma struct pilha, na minha definição, tem dois pedacinhos, esse meu primeiro pedacinho seria para o elemento e esse pedacinho aqui seria para o próximo, tá bom? Então, a partir desse endereço que eu guardei, aqui na variável novo, eu consigo, a partir dele, acessar o espaço para elemento e o espaço para proxy, nosso endereço de próximo. Então, tá aqui. Toda função de inserir precisa desse endereço, precisa alocar esse espaço para poder fazer isso daí. Bom, ganhamos um espaço de memória, agora podemos colocar o conteúdo dentro desse espaço aqui. Então tá aqui, ó, o comando seguinte, tá tentando colocar alguma coisa dentro do pedacinho elemento e dentro do pedacinho proxy, tá bom? De onde? Do endereço que está guardado em novo. Então aqui tá dizendo o quê? Que estiver na variável valor, que é essa variável aqui em cima, que eu recebi algo por conteúdo, né? No nosso caso aqui foi o nosso número 10. Este número 10 eu quero armazenar do pedacinho elemento do endereço que está guardado na variável novo. Então, a gente vai lá no endereço 150, o pedacinho elemento é esse primeiro pedaço, né? E lá a gente armazena o conteúdo da variável valor, que é o nosso número 10. Então, tá armazenado lá bonitinho. Próximo pedacinho aqui é o pedacinho chamado proxy, endereço de próximo. Então, o que eu vou armazenar nesse pedacinho proxy desse endereço novo? Eu vou colocar o conteúdo da variável topo, tá bom? Porque a ideia é o seguinte, se eu estou colocando alguém acima, né, acima do topo do que existe hoje, eu preciso dizer que meu elemento próximo era quem estava abaixo. É um contexto um pouquinho diferente do que a gente falava.
Nosso próximo é quem está anterior, né? Porque a pilha ela cresce para cima. Então, ó, dentro do pedacinho prox, nós vamos pôr exatamente o que estiver na variável topo, que no caso aqui era null. Por que era null? Porque a nossa pilha estava vazia e esse era o primeiro elemento que eu estava armazenando, tá bom? Então, eu estou dizendo que até o momento agora só tenho o número 10 na minha pilha, né? E o próximo dele não tem ninguém ainda, está marcado nulo, só existe ele, tá? Então, ele sempre recebe o valor de topo. Feito isso, o que a gente tem que fazer? Atualizar essa variável topo. Por quê? Porque ela sempre tem que estar, quando a função inserir terminar, com o endereço bonitinho de onde é o topo da minha pilha. Porque lá na função de remover, quando eu precisar remover alguma coisa, eu preciso saber onde é esse topo. Bom, essa variável topo tem que estar sempre bonitinha. Então, na variável topo, nós vamos colocar o conteúdo da variável novo, ou seja, o endereço 150. Então, vamos lá. Aqui. Prontinho. 150, nossa variável topo está atualizada. Esse aqui é o endereço que a gente tem. Bom, terminou a funçãozinha de push, temos um elemento na memória. Terminou, a gente volta para onde? Volta, no caso aqui, estaríamos voltando para o main, lá tem um menu, onde o usuário escolhe o que ele quer fazer. Vamos supor que ele quer fazer uma nova inserção. Então, vamos voltar de novo aqui para a função push. Vamos fazer mais demonstrações. Vindo para cá, então, de novo, tá? Como nós estamos chegando numa função nova, sempre as variáveis locais nunca existem, né? A gente não pode pensar no conceito de cheguei lá, o valor que eu tinha está lá, ele nunca está. Então, a ideia é sempre que a gente chega numa função, as suas variáveis locais são criadas. A topo não, ela é global. Bom, criei a valor, tá aqui. Vamos supor que quem está mandando alguma coisa para cá, está mandando, por exemplo, o número 18. É o número que ele quer inserir agora na nossa pilha. Então, o valor já está com 18. Criamos a variável novo. Então, tá aqui a novo. E nessa variável novo, como a gente já tinha demonstrado antes, vamos receber um endereço de memória para colocar o nosso segundo elemento dentro dessa pilha. Então, por exemplo, o endereço 200 de memória. Então, nesse endereço 200, tá aqui. Podemos começar a colocar alguma coisa no pedacinho elemento e no pedacinho próximo. Então, no pedacinho elemento, como a gente já tinha visto antes, a gente coloca o valor que a gente acabou de receber aqui em cima, né? Que está nessa variável chamada valor. E no nosso exemplo aqui seria o número 18. Então, tá lá. No pedacinho prox, desse endereço novo, né? Que é esse pedacinho aqui, a gente coloca o conteúdo da variável topo, ou o endereço de quem era até então o topo da nossa pilha. Então, ela está marcado o quê? 150, tá? Então, esse endereço 150 era o endereço de quem até então era o topo da nossa pilha, que era esse carinha 10 aqui. Então, coloquei o endereço aqui bonitinho e atualizo novamente, né, a nossa variável topo. Não pode ser esquecido isso daí. Então, a variável topo vai ganhar esse endereço 200 que está aqui. Bom, novo, endereço novo, vai para a variável topo. Então, vamos lá de novo. Então, lá, estou dizendo que agora o topo da minha pilha é esse carinha aqui, que é o 18, tá? Abaixo dele tem alguém no endereço 150, que é o 10. Abaixo dele não tem ninguém. Então, a pilha, sempre quem tem o endereço nulo é a base da pilha. Não é ali que começou a pilha. Dali pra frente que a gente vai crescer. Acabou. Vamos voltar de novo pro menu, né? Lá no main. Naquele menuzinho, vamos inserir novamente um outro elemento. Vamos ir para cá, chamar a função push de novo. Então, ó, relembrando, quando a gente cai fora de uma função, a gente perde todas as variáveis locais que a gente tinha. Então, a gente chega, a gente cria uma variável. Então, tá aqui, vamos criar a variável valor. É importante a gente sempre ter a ciência disso daí, tá? Queremos uma variável valor, vamos estar recebendo dentro dela um número que está vindo para a função push. Então, por exemplo, alguém escolheu o número 25 para vir para cá. Então, lá o 25. Vamos criar uma variável chamada novo. Então, aqui outra vez.
E dentro dela, recebemos o endereço de memória que a gente está pedindo para uma função malloc para colocarmos o nosso terceiro elemento na pilha. Então, por exemplo, endereço 300. Então, lá na memória, endereço 300, podemos montar o nosso terceiro elemento da nossa pilha. No pedacinho elemento desse endereço novo, então o endereço 300 vem aqui, o pedacinho elemento é esse, vamos colocar o que está na variável valor, que é o valor que a gente recebeu. No caso, o nosso número 25, certo? No pedacinho próximo desse endereço novo, o que está na variável topo, que no caso é o nosso endereço 200. Para ele saber quem está, né, na pilha para fazer esse encadeamento. Variável topo é atualizada com esse endereço novo, para dizer que agora o topo da nossa pilha é o carinha 25, que está no endereço 300 de memória. Prontinho, tá lá prontinho o nosso endereço 300. Então, ó, 3 elementos na nossa pilha. Topo da pilha é o 300, que é o número 25. Depois dele tem alguém no endereço 200, que é o 18. Depois dele tem alguém no 150, que é o 10. Depois não tem ninguém. Então, eu cheguei na base da nossa pilha, não? Então, ela está funcionando bonitinha, a nossa função push. Vou só fazer mais uma para deixarmos umas 4 inserções aqui. Retornei para o main, chamei a função inserir de novo, com a nossa funçãozinha push. Mandamos um outro valor. Então, vamos lá fazer novamente como é feito a função. Cria-se uma variável, valor inteira, e ela recebe um número que está vindo de lá. Então, por exemplo, 44, certo? Vou criar uma variável chamada novo, aqui, novo, do tipo string de pilha, e dentro dela armazenar o endereço de retorno da função malloc. Então, por exemplo, 500. Endereço de memória 500, tá? No nosso exemplo aqui. Então, estamos aqui no endereço 500, tá? Podemos armazenar alguma coisa no pedacinho elemento e no pedacinho próximo. Então, vamos lá. Nesse endereço 500, então nesse endereço 500, no pedacinho elemento, eu armazeno o que está na variável valor. Então, é o número 44, vai vir para cá. Tá? No pedacinho proxy deste endereço novo, vim aqui, o pedacinho proxy, esse daqui, eu coloco o conteúdo da variável novo, topo, que é o 300. Tá? Então, 300 coloquei lá. E atualizo a minha variável topo com esse endereço novo. Ou seja, ela vai ganhar o endereço 500. Certo? E acabou a funçãozinha. Temos 4 inserções, certo? Dá pra ver aqui, ó. Onde está o topo da minha pilha, endereço 500, que tem o número 44. Depois existe alguém no 300, que é o 25. Depois existe alguém no 200, que é o 18. Depois existe alguém no 150, que é o 10, e acabou. Então, a ideia aqui na pilha fica meio estranha a gente falar próximo, porque parece que o próximo é algo que vem depois. Na verdade, o nosso próximo aqui é algo que vem antes, tá? Mas é a ideia de próximo porque eu vou navegando por essa pilha e eu, como sempre, só posso partir de topo para ir para frente, diferente da fila, que a gente podia ir do início para o fim, né? Podia até às vezes do fim para o início, tá? Aqui na pilha eu consigo vir apenas do topo e voltando para trás, certo? Então aqui eu fiz 4 demonstrações, espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho a nossa funçãozinha push, tá? Que é a nossa funçãozinha inserir, e numa outra oportunidade nós vamos continuar o nosso conceito aqui de pilhas encadeadas, tá bom? Então eu passarei esse material para vocês e posteriormente estaremos falando de outra funcionalidade. Obrigada!